A medicina Ayurveda, ela tem como linha de frente, o principal fitoterápico deles como a ashwagandha. Tá? Que algumas pessoas têm até dificuldade de falar esse nome, mas tá aqui, ó, ashwagandha. E esse fitoterápico, pessoal, ele realmente é um daqueles bons, Porque a gente tem fitoterápico que não faz nada, não serve para nada, a dosagem é tudo errado. Mas a gente tem fitoterápicos que realmente são eficientes, tá? E é desses que eu foco aqui no canal. Portanto, se inscreva aqui, clica no gostei. E inclusive já fiz também de fitos que não funcionam para dizer que não funcionam para que você não gaste com ele à toa. Mas não é o caso da ashwagandha. A ashwagandha realmente é uma plantinha medicinal muito interessante. Ela tem um sabor muito amargo. Tá? Então a ashwagandha normalmente o pessoal vai encapsular. Quando você fala de pegar uma ashwagandha e consumir ela em forma de pó misturada numa água, é extremamente desagradável. De qualquer forma, não é uma substância muito cara, então fica viável da gente comprar encapsulado. Eu gosto de usar da Oficial Pharma, tá? Não tem o cupom, não adianta colocar meu nome, não me mande direct perguntando cupom, nada. É só uma marca que eu gosto, indico. Oficial Pharma é bem interessante. Desde que não seja fraudado, toda marca é marca. Então procure uma marca de confiança. Vamos às verdades da ashwagandha. Ela é uma moduladora de tireoide. Então, aí começa, pessoal. Quando vocês vão pegar um estudo, vocês têm que interpretar esse estudo e que se for uma coisa muito baixinha, não dá pra gente considerar isso. Então dizer que uma pessoa que tem hipotiroidismo vai se beneficiar usando a ashwagandha, não vai acontecer. A gente tem que se focar nos efeitos primários. O que é isso, Leandrão? Quando você vai pegar qualquer substância, você vai falar de alguns efeitos que com certeza a maior parte das pessoas vão sentir. E as que não sentirem talvez é porque não tem uma boa percepção de si mesmo, mas eles acontecem. E a gente vai ter alguns outros efeitos que são efeitos de forma a zombar da sua cara mesmo. Ah, então melhorou 1%, mas vamos falar, que é bom para vender. Isso não é legal. Então, tireoide você não vai usar ashwagandha. Capacidade anti-inflamatória. Não dá para considerar, não vou me lesionar e tomar ashwagandha para curar a lesão. Não. Ansiolítica, ou seja, diminui a ansiedade. Beleza, agora a gente tocou num legal. Ó, até sentiu o chão embaixo do meu pé porque a gente tocou em algo firme. Com certeza a ashwagandha para pessoas ansiosas é uma substância fantástica. Tem efeito ansiolítico, ajuda a pegar no sono mais fácil, ajuda a ficar mais sossegado durante o dia, tá? E eu gosto bastante, eu utilizo a ashwagandha também por causa disso. Ela tem capacidade antidepressiva, num quadro leve, pequenininho, sim, mas mesmo assim é algo que eu ainda sinto os meus pés no chão. É algo que a gente pode considerar. Vamos pegar um indivíduo que está num processo de depressão, lembrando sempre, pessoal, a ashwagandha pode melhorar um pouco, mas às vezes ela sozinha não faz todo o serviço. Então ela é aquela coisinha pequenininha que está ali, mas você precisa às vezes usar alguma outra coisa mais forte, seja fitoterápico, seja medicamento, seja psicoterapia, treino, dieta, mas a ashwagandha para um depressivo, para quem tem tendência à depressão, sim, vai ajudar também. Uma outra capacidade que não tem nenhum tipo de dúvida é a questão da libido, tá? Talvez seja até o principal de todos esses. A ashwagandha promove um aumento de libido muito interessante em homens e em mulheres. Normalmente não é imediato, algumas pessoas acham que é imediato. Tomei, olha, já virei um taradão. Não, você não vai virar um taradão com uma cápsula. Você precisa empilhar um pouco no seu organismo, assim como os efeitos de ansiedade também. Então, normalmente vai demorar aí por volta de 1 semana, 10 dias para você começar a sentir. Ela aumenta a testosterona? O que acontece, pessoal? Quando você tem, isso é provado por A mais B, um cortisol muito alto, a sua testosterona cai. Um cortisol alto pode ser causado por várias coisas. Estresse, privação de comida, estresse físico. Então, muito treino pode subir o cortisol, comer pouco pode subir o cortisol, ou seja, você fazendo um cutting, onde você aumenta o nível de atividade física, faz mais aeróbico e come menos, sim, é um bom princípio para você diminuir a sua testosterona. Isso é muito comum, talvez você tenha até experimentado isso, já tive muitos relatos de alunos meus, não, tô com a libido meio baixa no final do cut, texto cai mesmo, tá? Acontece. O bom é que ela volta rápido também. Teve uma pesquisa
eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Desculpa, mas aos que confiam em mim, que pegaram um fisiculturista, talvez vocês procurem essas palavras-chave, vocês encontram. Um fisiculturista natural, e foi observado que ele abaixou, se não me engano, de 9% de gordura para 5%. E a testosterona dele caiu de 600 para 200 e alguma coisa. Porém, um mês depois que ele voltou a comer e tal, e regulou tudo isso, a testosterona subiu novamente. Mas para vocês entenderem como ela cai drasticamente no final de um cut. E é por isso que a utilização de um esteroide anabolizante num cut faz muita diferença. Não é um incentivo, mas é uma realidade, porque cai bastante mesmo. E a ashwagandha pode ajudar a segurar um pouquinho, porque justamente ela combate o cortisol. Então, quando o cortisol vem subindo e a ashwagandha dá uma freada no cortisol, isso pode aumentar a testosterona. Ela melhora o sistema imunológico? Mesma coisa. O cortisol alto piora o nosso sistema imune. Logo, se ela diminui o cortisol, vai melhorar o sistema imunológico. Se o nosso sistema imunológico já está bom, porque o cortisol já está bom, não vai ter melhora. E a fadiga adrenal? Olha, é complicado falar sobre a fadiga adrenal. Então, algumas pessoas estão num processo de overtraining e caracterizam como fadiga adrenal. Muitos profissionais até riem desse termo. Então, o que você tem que olhar sempre é a questão de um complexo. Estou me sentindo cansado constantemente. O que eu posso olhar aqui? Pô, excesso de cafeína, durmo pouco, ingiro bebida alcoólica, faço uso de outras drogas, estimuladores do sistema nervoso simpático. Então, tudo isso vai gerar uma piora da sua disposição, né, diária. E aí você vai tomar ashwagandha, vai se entupir de ashwagandha e falar que isso é uma fadiga adrenal? Não, isso são condutas deploráveis quando você faz a análise na tangente da performance física. Então você tem que descontinuar isso. Começa a treinar, começa a cortar droga, comer bem. E aí você vai observar se você melhorou. Pô, sair disso, que normalmente sai, tá? Cedo ou tarde sai. Leandrão, não saí, então eu tô com fadiga adrenal. Mas e a testosterona? Será que tá alta ou baixa? E o seu TSH? Tá passando de 5? Se tiver, a gente já tem que dar uma olhadinha nisso aí, porque provavelmente a tireoide já está ferrada. Então, a gente tem um complexo de coisas a se analisar. A ashwagandha melhora nível intelectivo? Não. Se você for um tomador de ashwagandha nato, você vai ser só um tomador de ashwagandha nato. Você não vai ficar inteligente porque tomou ashwagandha. Você não vai virar o Freud porque você tomou ashwagandha. O que acontece tem pessoas que não conseguem estudar porque estão ansiosas, porque estão aceleradas. Tem pessoas que não conseguem aprender porque não dormem tempo suficiente. Se você não dormir tempo suficiente, você não vai aprender, pode esquecer. Então, se a ashwagandha diminui um pouco a minha ansiedade, melhora o meu sono, abaixa meu cortisol, eu vou conseguir aprender as coisas mais tranquilamente. Então, por um efeito indireto, pode te ajudar com muito esforço a ter uma capacidade intelectiva mais acentuada. Pode aumentar a força durante o treinamento? Bom, em tese sim, tá? Porque pode acontecer esse aumento de testosterona que a gente discutiu aqui, mas num nível muito baixo, e aí cai naquela coisa, olha, analisamos 12 pessoas por 12 semanas tomando ashwagandha e percebemos que elas tiveram uma progressão de carga. Sim, aí são 12 sedentários que começaram a treinar agora, isso aí é óbvio, até se você der água para eles, eles tomaram água e aumentaram a força, hein? Então, não é relevante nesse ponto. Novamente, cuidado com os estudos. Eu não lembro se eu comentei no vídeo ou não, se eu já comentei, o editor corta, se ele não quiser cortar também coloca de novo. A ashwagandha você vai usar pelo menos 500 miligramas por dia, sendo que eu julgo uma dosagem muito mais adequada, 1 grama por dia. Eu já cheguei a utilizar 1,5 grama, não vi diferença para 1 grama, voltei para 1 grama, adoro usar 1 grama de ashwagandha sempre antes de ir dormir. Já causa o efeito de relaxamento que eu preciso e já me ajuda também com outras coisas muito boas, potentes, que dá gosto de viver com libido alta, tá? Se você gosta também de libido alta, eu fiz um vídeo aqui falando de alguns macetes para se aumentar a libido e eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui.